Oi, gente, tudo bem? Então vamos começar a nossa maratona de português. E para a Banca Fundatec, eu selecionei dois tópicos importantes. Selecionei o tópico de regência e o tópico de crase. E normalmente a Fundatec ela costuma cobrar os dois tópicos em uma única questão, ou seja, você tem que ter conhecimento de regência verbal, que é a regência que nós vamos focar hoje, e a gente já conversa sobre ela, e sobre a crase. Então os dois tópicos acabam sendo abordados da mesma questão. Por quê? Porque eles estão intimamente ligados. No momento que você entende a regência de um verbo, você entende se ele precisa de preposição ou não e a possibilidade de ocorrer crase ou não. Então, são dois tópicos extremamente importantes. Então, começamos a nossa maratona e vamos começar por regência. Quando nós falamos em regência, o que a palavra regência significa? Associa com a palavra rei, porque regência, regente, rei. São palavras que têm a mesma carga de significação. Então, a palavra regência, ela significa exigência. É aquele que exige, é aquele que manda, é aquele que é imperativo, é aquele que ordena. Nós temos a regência verbal, aonde, no qual o objeto de estudo é a exigência do verbo, por isso regência verbal, qual é o objeto de estudo? A regência do verbo, a exigência que o verbo faz. E a regência nominal, que são as exigências que os nomes fazem. Nós vamos começar pela regência verbal, ou seja, o que o verbo exige e o que o verbo não exige. Para você entender e para a gente pontuar bem como é que significa, o que quer dizer essa regência, pensa comigo. Existe uma coisa chamada de frase na ordem direta e frase na ordem indireta. Não existe frase na ordem correta e frase na ordem incorreta. Todas as ordens frasais são corretas. Todos os padrões frasais são corretos. O que existe sim é uma ordem que está direta e uma ordem que está indireta. Na ordem direta, que é aquela ordem que normalmente nós falamos, espontaneamente, quando nos comunicamos, nós temos a tendência a começarmos a frase pelo sujeito. Tá, mas o que é sujeito? Vamos relembrar? O que você me responde aí? Quando eu lhe pergunto o que é essa função sintática chamada de sujeito, como é que você a define? Alguns devem estar me definindo assim: sujeito é aquele que pratica ação verbal. Sim, sujeito é aquele que pratica ação verbal, tá certo? Só que ele vai além disso. Porque o sujeito não é só aquele que pratica ação verbal, é aquele que, na verdade, se relaciona com o verbo. E nessa relação, eu posso ter, aliás, na verdade, eu posso ter três tipos de relações. Ele pode se relacionar com o verbo praticando a ação verbal, ele pode se relacionar com o verbo sofrendo a ação verbal, ou ele pode se relacionar com o verbo praticando e sofrendo a ação verbal. Então, o conceito de sujeito, tá? Ele não pode ser limitado àquele que pratica ação. O conceito de sujeito ele tem que ser mais abrangente. Então, a gente fala assim, o que é sujeito? Aquele elemento sintático que se relaciona com o verbo, praticando, sofrendo ou praticando e sofrendo. Então, a frase na ordem direta eu a começo pelo sujeito. Mas imagina eu fazer uma frase e colocar só o sujeito. Eu vou deixar ele no vácuo? Falar assim, João. Tá, mas João o quê? Pedro. Sim, mas aí? Pedro? Arali. Mas Arali, eu tenho que relacionar ele com o verbo. Por isso que a gente diz que o sujeito é aquele que se relaciona com o verbo. João comprou, João amou, João obedeceu, João aspirou. O que João fez? Então, vai se relacionar com o verbo. Quando eu coloco o verbo, eu costumo dizer que eu tenho o verbo que é completo por si só, que eu posso parar a frase nele e tá tudo bem. São chamados verbos intransitivos. Por que intransitivos? Porque eles não precisam transitar na frase atrás de algo que os complemente. Eles são completos por si só. Então, por exemplo, o verbo acordar, o verbo dormir, o verbo nascer, o verbo morrer, são verbos intransitivos. Então, quando eu digo a criança nasceu, show de bola, mas não precisou de complemento. Quando eu digo a criança dormiu, melhor ainda, mas não precisou de complemento, porque são verbos que são intransitivos, eles não precisam de complemento. Temos aqueles verbos que quando eu coloco na frase, ele requer um complemento. Ele vai pedir por um complemento. Quando o verbo pede por um complemento, ele pode pedir por três formas, na verdade, de complemento. Ele pode pedir por um complemento que é objeto direto, que se liga ao verbo de maneira direta, sem preposição. Você nunca parou para pensar por que eu falo objeto? Por que eu chamo de objeto direto? Tá, objeto não parei para pensar. Vamos pensar então? Eu chamo de objeto porque ele é um objeto na mão do verbo. Por isso que eu chamo de objeto. Porque a função daquele elemento é justamente complementar o verbo.
O verbo é um verbo que não tem sentido completo e ele precisa de um objeto para ser complementado. E por que direto? Porque ele se liga ao verbo de maneira direta, ele não pede por um elo, ele não pede por uma preposição, ele se liga ao verbo de maneira direta. Mas tem verbo que quando eu uso, ele pede por complemento também, só que aí ele pede por complemento e esse complemento vai precisar ser preposicionado. Aí eu vou precisar de um objeto indireto, que chama-se de objeto, porque é um objeto na mão do verbo, que chama-se de indireto, porque ele fica indiretamente ligado ao verbo, já que entre ele e o verbo há um elo, que é a chamada preposição. Então, quando o verbo não pede por complemento, ele é um verbo intransitivo. Se ele pede por complemento e esse complemento não precisa de preposição, ele é transitivo direto. Se ele pede por complemento e esse complemento tem que ser preposicionado, ele é transitivo indireto. E se ele pede por complemento e pede pelos dois, aquele verbo guloso, né? Ele quer um complemento direto e indireto, ele é transitivo direto e indireto. Então, quando nós falamos em regência, o foco é justamente esse. Nós verificarmos, nós estudarmos quais são as regências do verbo, quais são as exigências do verbo. O que ele quer? Ele não quer complemento ou ele quer? E quando ele quer complemento, que tipo de complemento ele quer? Então, é isso que a regência vai fazer. Tem alguns verbos, né, que são os verbos intransitivos, que eles não exigem nem objeto direto, nem objeto indireto, mas que eles podem vir acompanhados de uma coisa chamada de adjunto adverbial, que é aquele A grande ali, ó. Você tem um papelzinho aí? Escreve para mim. Adjunto adverbial. Tá? Escreveu? Agora pega esse ad, tá? Circula esse ad, puxa uma seta e escreve assim, junto, porque esse ad quer dizer junto. Então, lá nos primórdios do português, esse ad justamente significa junto. Então, pega, circula o ad, bota junto. Ok? Embaixo, então você tem adjunto, você já puxou ali, junto. Embaixo, adverbial. Pega o ad do adverbial e coloca, circula, coloca uma seta e bota assim, junto. Ok? Então, agora você leia. Leia comigo o que significa um adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquela palavra, é aquele fragmento que vai ficar o quê? Junto, junto, junto do verbo. Junto, junto, junto do verbo. Junto, junto, junto do verbo. Para quê, gente? Para trazer para esse verbo uma ideia de circunstância. Então, a palavra-chave aqui é circunstância. Pode, inclusive, se você tem um papelzinho aí, anotar. Circunstância. Essa circunstância pode ser de quê? De lugar, pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de intensidade, pode ser de afirmação, pode ser de negação, pode ser de companhia, pode ser de instrumento. Então, ele vai trazer o quê? Uma circunstância. E como é que eu descubro essas circunstâncias? Fazendo uma perguntinha. Por exemplo, ontem à noite. Ontem à noite responde quando? Então, é tempo. Na padaria, responde onde? Né? Então, é lugar. Então, são perguntinhas como onde, quando, como, quanto, sim, não, talvez, com quem, com o que, vão justamente marcar palavras ou fragmentos que trazem uma ideia de circunstância. Então, por isso são chamados adjunto adverbial. Se você olhar agora aí, você vai ver, tem sujeito e tem sujeito que vem relacionado com o verbo. Tem verbo que não pede nada, vem apenas acompanhado de um adjunto adverbial. Outros verbos, pode acompanhar setinhas, né? Vem acompanhado de objeto direto, que não é preposicionado, enquanto que outros verbos pedem pelo objeto direto, que é sempre preposicionado. E tem verbos que querem os dois. Então, João comprou um doce para sua mãe. Então, João é o sujeito, se relaciona com o verbo pede complemento, que quando eu falo comprou, mas comprou o quê? Né? Imagina, eu chego aqui e falo assim pra você, João comprou, tá, mas e? Comprou o quê? Comprou para quem? Assim como se eu chego aqui e falo assim, eu gosto, tá, viro as costas, saio, sim, mas e? Gosta de quê? Por quê? Porque o verbo requer complemento verbal. É claro que você não tem como decorar todas as regências da língua portuguesa, né? Um bando de verbos, como é que você vai decorar todas as regências? Mas tem aqueles verbos que são os verbos que adoram aparecer, ou melhor, a banca adora colocar. Então, eu selecionei alguns verbos que são pontuais nesse momento, né? Que são pontuais, que você tenha cuidado e que você recorde a regência desses verbos, recorde as exigências feitas por esses verbos. Vamos lá. O primeiro grupo é formado pelo verbo chegar e o verbo ir, que são verbos de movimento, porque, né, indica movimento, chegar
algo, ir, algo, movimento em relação a algum lugar, alguma situação. Esses verbos são verbos intransitivos, eles não requerem nem objeto direto nem indireto, mas eles vêm acompanhados de adjunto adverbial, principalmente adjunto adverbial de lugar. Como esses são verbos que indicam movimento, todo verbo que indica movimento em português, ele tem uma exigência, ele tem uma regência, ele pede pela preposição a. Porque quem chega, chega a. Quem vai, vai a. E quem chega, chega a. E quem vai, vai a. Então, o verbo de movimento, ele sempre vai pedir pelo a preposição. E aí ele entra em oposição com o verbo estático. Como, por exemplo, o verbo morar, o verbo residir, o verbo estar. São verbos que indicam semanticamente uma situação estática. Verbos de situação estática, eles exigem o em. Então, eu moro em Santa Maria, eu estou em Santa Maria, eu estou no cursinho, porque ele vai pedir a preposição em. Enquanto que esses verbos aqui são verbos em movimento e não podem ser acompanhados pelo em. Devem ser acompanhados pelo a, porque na exigência deles, eles exigem o a preposição. Então, é quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Tá, então eu cheguei ao cursinho? Eu cheguei ao mercado? Aham. Eu cheguei a Porto Alegre? Sim. Não é eu cheguei em Porto Alegre? Não. Não. E aí é bom também que a gente fale o seguinte: quando nós falamos em linguagem, nós temos que lembrar que nós temos uma divisão, que é a linguagem padrão, que é aquela que é de acordo com a normativa, que é a que aparece em prova, mas tem a linguagem coloquial, né, que hoje em dia ela ganha cada vez mais reconhecimento. Então, a linguagem padrão, que é aquela que está de acordo com a normativa, que vai aparecer lá na gramática, né, que a gente tem que seguir as regras, que é a que cai nas questões objetivas, nós temos que respeitar as regências, as exigências. Então, eu não posso pegar uma frase e dizer cheguei no mercado, porque ela não vai estar de acordo com a gramática. Ela não vai estar de acordo com a normativa, porque quem chega, chega a. Essa frase que eu coloquei como exemplo aqui, ela é da banca, tá? Ela é de uma questão que eu tirei da banca, de um texto da banca. Inclusive, a questão falava sobre crase. E aí, a frase retirada do texto era essa, que depois eles iam trabalhar com a questão de ter crase e não ter crase, trocando o verbo. Se você olhar, você vai ver que tem assim, ó, chegam à fadiga. Por que tem que ser chegam à fadiga? Porque o verbo chegar pede pelo a, porque ele é um verbo de movimento. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Tá, mas e por que tem a crase ali? Tá, isso é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, por enquanto, ó, vamos pontuar. O verbo chegar e o verbo ir são verbos de movimento, exige a preposição a. E como eu estava falando ali anteriormente, nós temos a linguagem padrão, que é a normativa, mas tem a linguagem coloquial. É claro que no dia a dia todo mundo na linguagem coloquial, né, que é a linguagem oral, linguagem espontânea, com marcas da oralidade, que a preocupação não é normativa, que a preocupação é com a interação, com a comunicação. A gente vai falar no dia a dia, né, eu cheguei no cursinho, mas a gente tem que saber que isso não está de acordo com a normativa. Então tá errado. De acordo com a variante padrão, há um equívoco sim gramatical, tá? Mas a gente também tem que lembrar que a gente não usa mais o conceito errado em português. A gente usa o conceito dizer que não está de acordo com a variante padrão, que está cometendo um equívoco gramatical. Mas a palavra errado, ela é muito perigosa, porque ela pode justamente marcar um preconceito linguístico, né? Então, a pessoa que não tem conhecimento normativo, não posso dizer que o falar dela vale menos que o meu. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. É claro que nas questões de gramática vai aparecer lá no enunciado correto ou incorreto, mas tudo bem, aí é uma outra questão que tem um foco gramatical, é correto ou incorreto de acordo com a variante padrão, mas não com a interação de comunicação. Quando eu falo isso, normalmente as pessoas me perguntam assim, tá, então hoje em dia pode tudo em português. Não é pode tudo, depende do contexto. Num contexto de uma prova de concurso, você tem que ter domínio da normativa, né, da variante padrão. Mas numa interação, numa comunicação, num dia a dia, você não precisa usar numa situação de informalidade, de interação, usar a variante padrão, porque não há o porquê. Você pode se comunicar de maneira espontânea, então não é pode tudo. Olha só, eu agrupei aqui alguns verbos.
até porque eles se identificam no sentido que eles têm a mesma transitividade, que é o verbo ver, verbo visitar, verbo adorar, convidar, encontrar, amar, namorar. Eles se identificam porque todos eles são transitivos diretos. Então, eles têm como complemento o objeto direto, que não é preposicionado. Então, eu vi o Reinaldo. Eu visitei o Reinaldo. Eu adoro o Reinaldo. Eu convidei o Reinaldo. Eu encontrei o Reinaldo. Eu amo o Reinaldo. E eu namoro o Reinaldo. Se namorar não é namorar com... Pois é, na linguagem coloquial, com marca da oralidade, do dia a dia, a gente acaba falando namorar com, né? Mas é namorar o ou namorar a. Por quê? Porque o verbo namorar não exige por essa preposição, já que o seu complemento é um objeto direto, então não há por que essa preposição. Então, olha só, quem vê de maneira direta, quem visita de maneira direta, quem convida de maneira direta, quem adora de maneira direta, quem encontra de maneira direta, quem ama de maneira direta e quem namora de maneira direta. Então, não requer, não pede pela preposição, não tá na exigência verbal. Tá, mas eu posso dizer assim, eu amo a Deus? Pode sim. Tá, mas esse a não é a preposição? É. Aí entra em cena uma coisa chamada de objeto direto preposicionado, que é um recurso de ênfase. A gente usa para dar ênfase, não que o verbo exija, mas a gente quer enfatizar. Porque eu posso dizer amo Deus, amo Reinaldo, ok? E eu posso dizer amo ó Deus, amo a Reinaldo, dando a ênfase. Mas é um recurso estilístico, é um recurso enfático para dar ênfase ao objeto direto. Mas não que o verbo exija a preposição, que o verbo não exige. Eu coloco ali para dar ênfase àquilo. Certo? Então é namorar ou e não namorar com. Que é esse Reinaldo aí, Soraya. Esse Reinaldo é Giannichini, né, gente? Porque se é para sonhar, a gente sonha alto. Obedecer e desobedecer. Obedecer e desobedecer são verbos que requerem complemento. Porque eu não posso falar assim, eu obedeço, tá? Mas obedece, né? Fica uma pergunta no ar. Verbo obedecer e desobedecer, eles requerem como complemento um objeto indireto. E esse objeto indireto, ele é preposicionado pelo a. Porque quem obedece, obedece a. Quem desobedece, obedece a. Então, o complemento deles é um objeto indireto e é preposicionado pelo a. Ele requer, ele exige aquele a. Então, eu obedeço a meu desejo. Eu obedeço a meu pai. Ele obedeceu a seus desejos. Tem que ter esse a preposição, porque quem obedece, obedece a. Quem desobedece, obedece a. Ah, esqueci de falar uma coisa sobre o verbo amar, que eu gosto muito de falar, que é assim, vou voltar aqui, tá? Só um pouquinho. O verbo amar. Então, ó, como eu tava falando, quem namora, namora de maneira direta, quem ama, de maneira direta. Sobre o amar, gente. A gente não sabe quando ele começa. A gente não sabe por que ele acontece. A gente não sabe por quanto tempo ele vai durar e por que ele termina. A única certeza do verbo amar é que ele é transitivo direto. Obrigada. Tá, voltei lá então. Aí nós temos o obedecer e desobedecer. Então são verbos que requerem como complemento um objeto indireto e ele é sempre preposicionado pelo a, porque quem obedece, obedece a. Quem desobedece, obedece a. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, obedece a. Obedeceu aos desejos. Precisa desse a. O verbo requer, ele exige esse a preposição. Então não pode se obedecer aos desejos? Não, tem que se obedecer aos desejos. Obedeceu aos, tem que ter o a. Verbo referir. Esse verbo aqui ele é bem pontual em questão de prova. As bancas gostam bastante dele, ele normalmente vem envolvido na questão. Então fique bem atento com ele, o verbo referir. O verbo referir, porque quem se refere a alguma coisa. Então o verbo referir, ele requer como complemento um objeto indireto. E esse objeto indireto, ele vai ser preposicionado pelo a. Então, cuidado, ele vai ter como complemento um objeto indireto e esse objeto indireto tem que ser preposicionado pelo a, porque quem se refere a alguma coisa. Então, refiro-me a uma questão, refiro-me a uma aluna, refiro-me a um caso, refiro-me a um problema. Eu tenho que ter esse a. Então, eu não posso falar refiro-me a uma aluna. Não, tem que ser quem se refere a. E esses verbos que exigem preposição são os verbos pontuais justamente na questão de crase. O verbo preferir.
O verbo preferir, ele é muito interessante o que acontece com ele na língua portuguesa, né? Eu chamo que ele é o verbo contaminado. Por que ele é o verbo contaminado? Porque ele acaba sendo contaminado por estruturas comparativas. Como assim? Assim, ó. Raulzito, né? Sou apaixonada por Raulzito. Raulzito tem uma canção que ele disse assim: prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa estrutura do que, ela é uma estrutura para ser empregada numa frase comparativa. Tal coisa é mais deliciosa do que tal coisa. Ok. Ela não é para ser usada com o verbo preferir. Então, o verbo preferir ele é um verbo contaminado, porque ele acaba se contaminando por uma estrutura frasal comparativa e acaba pegando esse do que. Mas esse do que não é para ele. Por quê? Porque o verbo preferir é um verbo que ele é transitivo direto e indireto. Então, ele requer como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Logicamente que o objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição. E aí a preposição adequada é o a, porque quem prefere uma coisa à outra. Então eu não posso usar o do que? O do que você pode usar à vontade na sua oralidade, na sua comunicação, no seu dia a dia, ok, maravilha. Mas você tem que saber que isso não está de acordo com a normativa, porque quem prefere uma coisa à outra e não do que outra. Então, se você tá aí com material, tá anotando, tá com papelzinho, vale até a pena colocar assim, prefere, coloca ali no lugarzinho do a que eu coloquei, o do que em cima e risca, que é para saber que não pode. E essa estrutura frasal com o verbo preferir, além dela ser uma estrutura que acaba por ser contaminada, né, por frases comparativas, ela também tem mais uma coisa que é normalmente as pessoas falam assim, eu prefiro mais inverno do que verão. Então, veja, nós temos dois equívocos gramaticais nessa frase. Primeiro equívoco, o do que, tá? Que é uma contaminação que o verbo preferir acaba sofrendo na língua portuguesa. O segundo, o mais. Porque quando a gente prefere, é lógico que a gente prefere para mais. Ninguém prefere para menos. Então, se tu prefere, é lógico que tem uma apreciação maior. Então, é para mais. Como é que a gente chama isso quando é uma repetição desnecessária? Porque se prefere é para mais, eu tô repetindo, né? Eu prefiro mais tal coisa, é claro que quem prefere é para mais, isso é uma repetição. A gente chama de redundância, porque eu estou repetindo uma ideia. A gente tem tanta redundância nessa vida e a gente nem percebe. Tem algumas que a gente diz assim, o sorriso dos teus lábios. É uma redundância. Onde seria o sorriso, se não fosse nos lábios? Ou então a gente fala assim, quer ver outra que a gente... Vou encarar de frente. Claro que você vai encarar de frente, não tem como encarar de costas, senão você não está encarando. Planos para o futuro. Sim, porque todo plano é para o futuro. Não adianta fazer plano para o passado, porque não vai mudar o passado. O passado já passou. Né? Então, todo plano é para o futuro. Isso é uma redundância. Roberto Carlos tem uma canção em que ele diz assim, detalhes tão pequenos de nós dois. É uma redundância, porque todo detalhe ele é pequeno, não existe detalhe grande. Então você nunca vai falar, que detalhão. Então todo detalhe ele é pequeno, então falar detalhes tão pequenos de nós dois é uma redundância, uma repetição. Aproveito também para lembrar o seguinte, textos literários, canções, elas não têm obrigação com a normativa, elas não têm obrigação de serem gramaticais. Elas podem sim, né, cometer desvio gramatical, porque elas têm uma liberdade criativa, uma liberdade artística. O que vale não é estar de acordo com a normativa, o que vale é ter expressividade. Né, que o autor seja livre para que ele consiga se expressar. Então, na canção de Raulzito, né, que eu citei como exemplo, né, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raulzito é livre, né? Raulzito podia fazer o que quisesse. Mas é claro que se eu fosse adequar a frase com a normativa, seria prefiro ter esta metamorfose ambulante, prefiro ser esta metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo, e não do que ter aquela velha, né? Então, eu prefiro ser a ter aquela velha opinião. Mas, lembrando que o que vale no texto literário, o que vale em canção, é a expressividade, é a criatividade, e os autores são completamente livres, não tem obrigação nenhuma com a normativa. Então, eu prefiro inverno a verão. Não pode ser mais e não pode ser do que.
as duas seriam redundâncias. O verbo aspirar. O verbo aspirar é um verbo bitransitivo. Por quê? Porque de acordo com o sentido, troca a transitividade. Tá, mas e como é que funciona? Quando o verbo aspirar é no sentido de cheirar, ele é um verbo transitivo direto. Então, o seu complemento é objeto direto. Então, não tem preposição. Então, por exemplo, ela aspirou o perfume das flores, porque ela cheirou o perfume das flores. Então, é sem preposição. No entanto, quando ele for no sentido de almejar, desejar, ambicionar, querer muito, o seu complemento é objeto indireto e requer preposição. E a preposição adequada é a preposição a. Então, no sentido de almejar, eu tenho que ter o a preposição, como no exemplo que eu coloquei ali. Aspiramos a um cargo. Por quê? Porque nós desejamos, nós ambicionamos, nós queremos, né? Queremos muito. Porque almejar significa ambicionar, desejar, querer muito. Tem uma lenda urbana. Por que eu chamo de lenda urbana? Porque tem coisas que a gente nunca sabe, nunca vai saber na vida se são verdades, né? Se é verdade, se realmente aconteceu. Mas tem uma lenda urbana que conta assim, que uma vez um menino estava fazendo um concurso militar, já há muito tempo atrás, porque ela é bem antiga. Ele estava fazendo um concurso militar e ele tinha pontuação suficiente na sua redação para passar, mas ele escreveu assim, tinha pontuação nas questões objetivas suficiente para passar, mas ele acabou escrevendo assim na redação: aspiro uma carreira brilhante. E aí a lenda urbana conta que ele foi desclassificado. Por quê? Porque na verdade o que ele estava escrevendo na redação, né, pela ausência do a preposição, é que ele estava cheirando uma carreira e que ela era brilhante. E aí conta a lenda urbana que ele foi desclassificado. Se isso é verdade, a gente nunca vai saber, né? Tem dúvidas que a gente leva para toda a vida. Então, o verbo aspirar é bitransitivo, mudando o sentido, troca a transitividade. Outro verbo que é bitransitivo e que é pontual em questão de prova é o verbo assistir. O verbo assistir ele pode ser usado no sentido de ajudar e no sentido de ver, presenciar. Quando ele for usado no sentido de ajudar, ele é transitivo direto e requer como complemento objeto direto, sem preposição. Então, o médico assistiu o paciente, não ao paciente, o paciente. Por que o paciente? Porque está no sentido de ajudar, então não precisa de preposição. Eu faço um trocadilho que diz assim, um trocadilho, né? Esse trocadilho, aqueles links, aqueles facilitadores. Quando o verbo assistir é usado no sentido de ajudar, quem quer ajudar, galera? Não precisa de preposição nenhuma para ajudar, né? Vai lá e ajuda. Então, ajuda mesmo sem preposição. Então, o verbo assistir, no sentido de ajudar, não requer preposição. Quem quer ajudar, ajuda de maneira direta. Quem quer ajudar, ajuda de maneira direta. No entanto, no sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto e requer como complemento objeto indireto, que será preposicionado e a preposição adequada é o a preposição. A preposição certa aqui tem que ser o a. Então, assim, assistir o episódio. Assistir ao episódio. Assistir o seriado. De acordo com a normativa, não. Assistir ao seriado. Ele vai pedir por esse a preposição e esse a preposição tem que aparecer. Então, quem assiste no sentido de ver, presenciar, tem ali um verbo que é transitivo indireto, requer como complemento objeto indireto, que é preposicionado pelo a. O verbo visar. O verbo visar também é verbo bitransitivo, tá? Dependendo do sentido, troca a transitividade. Quando ele for no sentido de mirar ou dar ok, ele é transitivo direto, então ele requer como complemento um objeto direto, que é sempre preposição. Quando ele for usado no sentido de almejar, desejar, ambicionar, querer muito, ele é transitivo indireto e requer como complemento objeto indireto, que é preposicionado pelo a. Então, dependendo do sentido, você tem troca de transitividade. E aí chega um momento que assim, ó, a gente precisa pontuar mais uma vez algo que é muito importante, que é nada em português pode ser visto de maneira isolada.
Tudo tem que ser visto de acordo com o contexto. Então, eu tenho que valorizar o contexto sempre. Eu tenho que valorizar o contexto por uma questão de interpretação. Eu tenho que valorizar o contexto por uma questão de semântica, aquela parte da gramática que trabalha com a significação das palavras. Eu tenho que valorizar o contexto por uma questão gramatical, porque aqui é importante que eu valorize o contexto, para eu entender qual é o sentido da palavra naquele contexto e, consequentemente, entender a sua transitividade. Então, um alerta que é muito importante a gente ter em mente sempre é: nunca se trabalha com nada isolado em português, tá? Porque aí a chance de erro é muito grande. A gente sempre trabalha com contexto, sempre com a palavra, com o termo contextualizado dentro de um entorno, dentro de um sentido, dentro de algo que é maior que ele, porque o significado pode alterar, então é importante verificar isso. Então, nesse tipo de verbo aqui, que é verbo bitransitivo, que pode ter mais um sentido, que altera a transitividade, tenho que reforçar que o contexto tem que ser valorizado, que o contexto tem que ser reforçado, tem que ficar atento a ele. Então, o verbo visar, visamos a uma vaga, porque nós almejamos, desejamos, visamos a um futuro melhor, visamos a um cargo público, porque desejamos, almejamos, ambicionamos, queremos muito, 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 muito. E aí eu pontuei com vocês agora alguns verbos e suas regências, né? Já aproveitei para puxar alguns conceitos também. Vamos para ela? Bom, o que eu vou te dizer, né? Ela é mimosa, né? Ela é mimosa das provas, ela vai estar na prova, ela vai ter uma questão envolvendo ela. Ela é a mimosa, é o xodó das provas. Ai, tem gente que fala assim, ó. Na verdade, a pessoa quando vai falar, fala assim. Tem gente que fala assim. Eu sempre escuto, Sorá, a crase é só pra atrapalhar a minha vida. Daí revira os olhinhos, atrapalhar a minha vida. Não, gente, a crase não é só pra atrapalhar a vida, né? A crase, ela é uma benfeitoria. Como assim? Porque se nós não tivéssemos a crase, o que é a crase? A crase é o casamento, é a fusão, tá? De um A preposição com outro A. Se nós não tivéssemos essa fusão, nós teríamos um problema em português tremendo, porque nós teríamos o problema de eufonia, nós teríamos que falar os dois As. E aí nós teríamos dificuldade para falar e ficaria muito feia a frase assim em relação ao som. Imagina você falar assim, ó, vou à Bahia. Você teria que falar os dois As, porque se você não tivesse essa fusão, você teria que falar assim, vou à Bahia. Assistir a palestra. Obedeço a lei. Você falaria assim. Então, nós teríamos um problema de eufonia. O que é eufonia? Bom som. Então, a crase, ela é uma fusão entre um A preposição e um outro A, para que eu não tenha que falar esses dois As, para que eu não tenha um problema de eufonia. Lembra sempre que a crase não é o acento. A crase é a fusão dos As. Aí, no momento que eu faço a fusão dos As, é que eu coloco o acento indicador de crase, que é chamado acento grave. Então, o acento é acento grave, esse é pontual, e a crase é a fusão do A com A. Eu gosto de associar a palavra crase à palavra casamento, porque justamente é isso que ela significa, né? Ela é uma fusão, ela é um casamento, dá até para aproveitar o C ali, puxar ó, casamento, 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 que faz sentido depois na lógica que nós vamos usar. Então, a crase ela é a fusão do A com A, é um casamento do A com A, e quem é que casa? Casa sim. A crase ela é a fusão de um A preposição, tá? De um A preposição. Ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Com A de artigo, com A de aquele, com A de a qual. Com A de artigo, com A de aquele, com A de a qual. Com A de artigo, com A de aquele, com A de a qual. Você me perdoe, tá? A cantoria, mas ela é para ser uma facilitadora. Eu sei que é talento nenhum, mas tudo bem, importa que eu vou com a boa vontade. Boa vontade é tudo, gente. O resto a gente perdoa. Então, nós temos aqui na crase a fusão do A preposição, ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Vamos pensar assim. Se a crase ela é a fusão de um A preposição com outro A, para que eu tenha essa fusão, esses elementos têm que se encontrarem na frase. A frase tem que me dar condições para esse encontro. Se eu tenho uma determinada estrutura frasal, na qual eu não tenho condições para esse encontro, seja qual for o motivo, mas eu não tenho condições para que um A preposição se encontre com outro A, não tenho como ter crase.
Então, para que eu tenha essa fusão, a frase tem que ser uma frase que eu tenha condições de fazer esse encontro. E aí, dá pra gente gravar assim. Se há o encontro do A com A, 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 crase A. Se não ao encontro do A com A, se não ao encontro do A com A, crase não há. Como é que eu começo, né? Cada um tem uma metodologia, cada um tem uma preferência, mas como é que eu começo? Eu começo pegando a frase, e aí eu sugiro que você faça isso numa questão de prova, que você pegue a frase ali, que a frase está completa, você tem que saber se está correto ou não, ou então que você pegue a frase onde você tem uma lacuna antes de uma palavra, que você tem que completar com A craseado, na verdade com A, marcando que houve a fusão ou não. Eu sugiro então que você pegue essa palavra, esse fragmento ali, que você analise esse fragmento. Eu vou começar fazendo o teste para ver se tem crase? Não. Eu sugiro que você comece o teste fazendo para ver se não é um dos casos proibitivos de crase. Porque nós temos casos em que nós não temos crase de jeito nenhum. Não temos crase de jeito nenhum, por quê? Porque não há condições de ter crase. Porque não há condições de um A preposição se encontrar ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Então, eu sugiro que você comece sempre pegando o fragmento, pegando o espaço que tem que ser preenchido ali na questão, e você comece analisando para ver se não é um dos 7 pecados crasais. Porque nós temos 7 casos em que nós não temos condições de ter crase de jeito nenhum, porque não tem o encontro do A com A. Se não tem o encontro do A com A, crase não há. Bom, eu vou trabalhar com vocês esses 7 pecados e vocês vão ver o quanto isso é uma questão muito mais lógica, uma questão de lógica do que uma questão de gramática. Porque isso aqui muito mais vai trabalhar no âmbito da lógica do que no âmbito gramatical. Então eu tenho 7 pecados crasais, 7 casos em que eu não posso ter crase no. Ó, eu resumi aqui eles, depois eu vou abrir um por um. Antes da palavra masculina, antes de verbo, quando eu tenho a e uma, quando eu tenho A no singular e a palavra feminina no plural, quando eu tenho A e tenho um pronome, com raríssimas exceções, a gente já vai pontuar isso. Quando eu tenho uma preposição que não é a preposição A e depois eu tenho A. Quando eu tenho palavras repetidas, expressões constituídas por palavras repetidas. Por que esses são chamados 7 pecados crasais? São chamados 7 pecados crasais porque são estruturas frasais nas quais eu não tenho condições para ter crase. Pelo simples fato de que não vai haver o encontro do A com A, não há o encontro do A com A, não há o encontro do A com A, não há o encontro do A com A, se não há o encontro do A com A, crase não há. Lembra que eu falei casamento? Como é que você vai casar se você não encontrar? Você tem que encontrar, os elementos têm que se encontrarem para que a gente possa fazer o casamento. Se não se encontram, não tem como casar. Então, esses são os 7 casos proibitivos. A gente vai abrir um por um, e eu vou te mostrar a questão lógica de um por um. Mas eu te peço assim, ó, que essa imagem que você tem agora aí, que essa imagem você leve com muito carinho, porque ela vai sintetizar os 7 casos. Ó, o A e palavra masculina, o A e o verbo, o A e o uma, o A e o plural, o A e o pronome, preposição e A, e palavras repetidas. Vamos ver um por um, vamos lá. Primeiro caso, antes da palavra masculina. Deixa eu te explicar ali o que significa. Ó, andar a cavalo. A palavra cavalo é o cavalo, então é uma palavra masculina. Por que eu não posso ter crase? Porque antes da palavra masculina, eu não vou usar o artigo feminino. E aí é justamente o que esse símbolo quer dizer, ó. Ausência. Então não há artigo feminino. Porque eu não posso colocar o artigo feminino antes de uma palavra masculina. Se eu não posso usar o artigo feminino antes de uma palavra masculina, quando aparece um A antes da palavra masculina, é meramente a preposição. Dá até para você marcar, se você está com material, se você está com uma folhinha. Andar a cavalo, aquele A é só a preposição. Porque eu não usei o artigo feminino. Porque eu não vou usar o artigo feminino antes da palavra masculina. Então não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Então, antes da palavra masculina, eu não tenho crase. Por que motivo? Porque eu não posso usar o artigo feminino antes de uma palavra masculina. Então, eu não posso ter o encontro do A com A. Se eu não posso ter o encontro do A com A, crase não há. Dá uma olhadinha. Vir a pé, eu não posso ter crase, porque eu tenho ausência de artigo feminino. Não há o encontro do A com A. Vender a prazo.
Prazo é uma palavra masculina? Não há artigo feminino, há ausência de artigo feminino. Então não há o encontro do A com A, se não há o encontro do A com A, crase não há. Isso cheira a vinho. A palavra vinho é uma palavra masculina. Então eu não tenho o encontro do A com A, se eu não tenho o encontro do A com A, crase não há. Então antes é palavra masculina, não tem crase. Por que, gente? Porque não tem artigo feminino. Se não tem artigo feminino, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Segundo caso, antes de verbo. Tá, mas por que antes de um verbo eu não posso colocar crase? Não posso ter crase. Porque não há condições. Porque a crase, para que ela ocorra, eu tenho que ter o encontro do A com A. Como antes é verbo, eu não posso usar o artigo feminino, eu não tenho o encontro do A com A. Então, quando eu falo assim, voltei a fumar, fumar é um verbo, tá? Eu não posso colocar o artigo feminino antes de verbo. Então, como eu não posso usar o artigo feminino, tá ali marcando a ausência do artigo, redondinho assim, tá? Ausência, não tem, não tem, não tem. Eu não usei o artigo feminino, aquele A que tá ali é meramente a preposição. Se aquele A que tá ali é meramente a preposição, não houve encontro do A com A, se não há o encontro do A com A, crase não há. Então, antes de verbo, nós não temos crase, porque nós não temos o encontro do A com A. Dá uma olhadinha no outro exemplo. Começou a chover. Chover é verbo. Eu não coloquei o artigo feminino. Não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Preços a combinar. Quando eu digo combinar, é verbo. Então, não há artigo feminino. Se não há artigo feminino, não há o encontro do A com A. Pôs-se a falar, falar é verbo, não usei o artigo feminino, não posso usar o artigo feminino, e aí aquele A que está ali é a preposição. Perceba que todos aqueles As que estão ali são justamente preposições, tá? Mas o artigo feminino não foi usado porque o verbo não aceita ser antecedido pelo artigo feminino. Tá, então o verbo não aceita ser antecedido por artigo? Aceita, mas não o feminino, ele aceita o masculino. Por exemplo, amar é verbo, eu posso colocar o amar. Tá? Posso colocar o artigo masculino antes do verbo. O sim é um advérbio de afirmação. Eu posso colocar um artigo antes, dizer um sim, mas tem que ser um masculino. No caso do verbo, eu só posso colocar o artigo masculino. Tá, e quando eu coloco esse artigo masculino aí, por exemplo, no verbo, no advérbio sim, acontece alguma coisa? Acontece. Lembra o que acontece? Se eu digo amar, eu tenho verbo, se eu digo sim, eu tenho um advérbio, mas se eu colocar o e colocar o eu passo a ter outra coisa. Eu tenho o quê? Uma substantivação. Eu transformei um verbo em substantivo, eu transformei um advérbio em substantivo. Então, o verbo, ele admite artigo, ele só não admite o artigo feminino, ele admite o artigo masculino, e o artigo masculino vai substantivar esse verbo, transformá-lo em substantivo. E como é que se chama, vamos ver se você lembra, como é que se chama esse processo de formação de palavra? Quando eu pego uma palavra, um verbo, por exemplo, e a transformo num substantivo. Pego um advérbio e a transformo num substantivo. Chama-se de derivação imprópria, porque eu estou usando a palavra de uma maneira que ela não lhe é própria, que não lhe é peculiar, que não lhe é prevista. Então, eu estou fazendo uma derivação imprópria. Então, eu posso usar artigo antes de verbo? Posso, mas tem que ser o masculino, o feminino, o verbo não admite de jeito nenhum. Quando nós temos o a e uma, por que não tem verbo? Por que não tem crase? Por que não tem verbo? Por que não tem crase? Ó, você já viu ali que tem uma marca de ausência, né? Vamos ver o que está faltando. Ele tem aversão a uma situação. Tudo bem. A palavra situação é feminina, poderia ter. Mas é que eu usei o uma. Se eu usei o uma, eu não usei o a. Porque eu não vou usar dois artigos, né? Ou eu uso um, ou eu uso outro. Então, como eu não usei o a, o artigo a, não há o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, crase não há. Então, quando eu tenho uma construção frasal com a e uma, eu não vou ter crase. Porque eu não usei um outro a. Eu só usei o a preposição. Aquele a que ali está é meramente o a preposição. Então, crédito sujeito a uma aprovação. A aprovação é uma palavra feminina, só que eu usei uma. Então, eu não usei um outro a. Se eu não usei um outro a, não houve encontro do a com a. Paciente submetido a uma intervenção cirúrgica. Intervenção, uma palavra feminina, só que eu usei uma, então eu não usei um outro a. Não há o encontro do a com a, crase não há. O diretor responde a uma denúncia hoje. Denúncia é uma palavra feminina, tudo bem, mas eu usei uma, eu não usei o a. Então, justamente a marca de ausência.
tá? Não foi usado o a. Então, se não foi usado o a que tá, todos os as que ali aparecem são a preposições e não artigos. Então, não houve encontro do a com a. Se não houve encontro do a com a, crase não há. Então, quando você tem uma construção frasal com a e uma, você não tem crase. Quando o a tá no singular e a palavra feminina tá no plural, fique muito atento a isso aqui. Essa é uma das mimosas. A anterior também, mas essa é uma das mimosas, assim. Mimosas. Apesar que tudo aqui é mimoso, mas essa é mimosa. Eles gostam muito de colocar essas opções. Então, cuidado assim, ó. Quando a palavra feminina tá no plural e o a tá no singular, o que a gente tem que entender? Se a palavra feminina tá no plural e o a tá no singular, é porque o artigo não foi usado. Porque quando eu falo casas, por exemplo, eu não vou falar a casas, né? Eu tenho uma regra de concordância nominal básica, que é eu tenho que colocar o artigo em sintonia com o substantivo. Então, no momento que eu tenho casas no plural e eu tenho um a no singular, o que a gente lê disso? A gente lê que o artigo não foi usado, por isso a marca de ausência. Se o artigo não foi usado, aquele a que ali está é justamente o a somente, né? No caso, o a preposição. Aí eu não usei artigo, não houve encontro do a com a. Se não houve encontro do a com a, crase não há. Olha o verbo assistir, ó. O verbo assistir. Lembra que quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a. Então tá ali o a preposição que ele tá pedindo, ó. Não assisto a cenas. Só que eu não posso ter crase, por quê? Porque cenas está no plural e o a está no singular, então o artigo não foi usado. Ah, Sora, mas se eu trocasse ali por as, aí é outra situação. Agora, nesse momento, nesse primeiro momento, é pontual que você entenda que se o a está no singular e a palavra feminina está no plural, você não tem crase, porque você não usou o artigo feminino. Então, não tem como, porque não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a. Crase não há. Dá uma olhadinha no outro exemplo. Entregou-se a férteis cogitações. Por que eu não posso ter crase? Quem se entrega a. Ok, tudo bem. Mas é que férteis está no plural e o a está no singular, então aquele a é somente a preposição. Porque não esqueça que a preposição ela é um elemento invariável, né? Ela é uma das classes gramaticais invariáveis da língua portuguesa, porque tem as variáveis e tem as invariáveis. E a preposição é invariável, então ela não tem plural. Então aquele a que está ali no singular é a preposição. Então, quando a palavra feminina estiver no plural e você tiver um a no singular, é importante marcar isso aí, o a no singular, palavra feminina no plural e a no singular, você não tem crase pelo simples fato que não há o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, crase não há. Você não tem condições para isso, porque você não usou artigo, porque a frase não usou artigo, porque quem escreveu o texto não usou artigo, porque a banca não usou artigo. Então, não tem condições para crase. E antes de pronome. São raríssimos os pronomes que aceitam artigo em português. São raríssimos os pronomes que vão aceitar. Entre eles, alguns assim, senhor, senhora, senhorita, só aceitam pronomes, mas a grande maioria não aceita. Aliás, são raríssimos, né, os pronomes que aceitam artigo em português. A grande maioria não aceita artigo. Quase que eu falo, né, pronome não aceita pronome, não. Embolou. Então, ó, antes de pronome, eu não tenho crase no geral, porque são os raríssimos os pronomes que aceitam artigo. Senhor, senhora, senhorita são exemplos de pronomes que aceitam artigos. Mas a grande maioria não aceita. E aí como é que faz? Chora? Não. Vou para casa e decoro? Não. Faz assim. Quando você tiver dúvida, né, você quiser saber se a palavra admite artigo ou não, o que você pode fazer? Pode fazer 1000 coisas. Mas uma das coisas que você pode fazer é a frasezinha gosto de, gosto da. Já deve ter ouvido por aí, né? Bastante gente usa. Gosto de e gosto da. Quando eu consigo encaixar a frase no gosto de, significa que ela não admite artigo. Quando eu consigo encaixar a palavra, na verdade, né? A palavra no gosto de significa que ela não admite artigo. Se eu consigo encaixar a palavra no gosto da, é porque ela admite artigo. Então, eu gosto de, gosto da, é para verificar se aquela palavrinha admite ou não artigo. Por exemplo, eu pego a palavra você, tá? Que é um pronome. Aí eu vou lá e consigo falar, eu gosto da você? Não. Por quê? Porque ela não admite artigo. Então, você é uma palavra que é um pronome que não admite artigo. Eu gosto de você.
Então, não admite artigo. Então, para verificar se uma palavra admite artigo ou não, sem ter que decorar, você faz isso. Gosto de e gosto da. Se encaixou no gosto da, admite artigo. Se encaixou só no gosto de, é porque não admite artigo. Refiro-me a ti. A gente viu que quem se refere a. Precisa da preposição. Só que ti é um pronome, né? Eu não gosto da ti, eu gosto de ti. Então, não admite artigo. Se não admite artigo, tá ali justamente a marca de ausência. Então, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Dirijo-me a ela. Quem se dirige a. Só que o ela é pronome. Não admite artigo. Eu não falo, eu gosto dela. Daí eu junto, né? Eu faço a elisão, eu gosto dela. Eu não vou falar, gosto da ela. Não, é dela. Então, não admite artigo. Então, não há o encontro do A com A. E apresento-me a você. Eu gosto de você, então a palavra você não admite artigo, então não há o encontro do A com A, justamente a marca de ausência. Então, para não ter que decorar quando é que o pronome admite artigo ou não, você faz o gosto de, gosto da, tá? Aqui. Quando você tiver uma frase construída por uma outra preposição que não o A e depois um A, o que quer dizer? Vamos pensar. Algumas preposições, vamos relembrar. O a, o ante, o com, o contra, o de, o desde, o em, o para, o por, o sem, são preposições frequentes na língua portuguesa. Quando você tiver uma outra preposição na frase, que não o a preposição e depois de um a, o que isso significa? Dá uma olhadinha no exemplo comigo. Desde, e aí uma marca de ausência, a assembleia. Então, olha só, eu tenho a preposição desde, ok? Se eu já usei a preposição desde, eu não vou usar a preposição a, porque se eu já usei uma, eu não vou usar a outra. Então, no momento que eu usei a preposição desde, eu não usei o a. Aquele a que tá ali é o artigo, porque a preposição a não foi usada, já que foi usada a preposição desde. Então, no momento que eu tenho uma outra preposição que não o a, não vai haver o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, crase não há. Então, quando nós usamos uma outra preposição, que não a preposição a, não houve encontro do a com a, se não houve encontro do a com a, crase não há. Vamos para a Bahia. Se eu usei o para, é porque eu não usei, justamente tá a marca da ausência ali, é porque eu não usei a preposição a. Se eu não usei a preposição a, não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a, crase não há. Tá, mas se eu tirar aquele para, tem crase? Tá, isso a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas o que a gente precisa pontuar nesse momento? Que no momento que eu tenho uma outra preposição que não o a, não há condições para ocorrência de crase. Lembra que eu te falei uma questão lógica? Uma questão lógica, porque não há condições de ocorrência, já que não foi usada a preposição. Então, não há crase. Se tirar, vai mudar de configuração, a gente já fala sobre isso, a gente já pontua isso. Ó, só para reforçar, tá? As principais preposições, a, ante, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem. Não são as únicas, né? Lógico. E o sétimo caso, né? Proibitivo de crase. Expressões compostas por palavras repetidas. Porque nesse tipo de expressão composta por palavra repetida, eu não uso artigo, eu só uso a preposição entre elas. Então, veja, se eu não uso o artigo, eu não tenho condições para crase, porque não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a, crase não há. Então, aquele a que tá nesse tipo de expressão, como face a face, cara a cara, frente a frente, gota a gota, é só o a preposição, não é artigo. Então, não há condições para ocorrência de crase. Então, eu não tenho crase. Você entende por que eu lhe falei duas coisas? Primeiro, que a primeira coisa para responder uma questão de crase é pegar a situação, é pegar a lacuna, é pegar o espaço e verificar um desses casos proibitivos. Porque provavelmente você verificando esses 7 pecados crasais, você já eliminou situações, você já eliminou alternativas, você já vai estar mais seguro para verificar se há ocorrência ou não. Então eu vou voltar aqui só para gente demarcar, tá? O que eu sugiro? O que eu, Arali, sugiro? Pegou a questão de prova, pegou a frase, pegou o fragmento que tem que ser preenchido. O que faz em primeiro lugar? Ver se aquela situação não é um dos 7 casos proibitivos. Porque se for um dos casos proibitivos, nós não temos crase. Quais são os casos proibitivos?
Quando você tem o a e uma palavra masculina, não tem crase. Quando você tem o a e o verbo, não tem crase. Quando você tem o a e o uma, não tem crase. Quando você tem o a no singular e a palavra feminina que está a seguir, feminina, tá tudo bem, bonitinha, lindinha, mas ela está no plural, não tem crase. Quando você tem um a e um pronome, aí faz aquele jogo do gosto de, do gosto da, para verificar se aceita artigo ou não. Quando você tem uma outra preposição que não o a, você não vai ter crase. E palavras repetidas. Então, primeiro passo é pegar o fragmento, pegar a questão e verificar os 7 pecados casais. Porque provavelmente, se você fizer isso, você já eliminou situações que podem lhe causar confusão. Então, não começa, tá? E aí é um pedido que eu te faço. Não começa testando para ver se há. Começa testando para ver se não há. E aí você entendeu também que quando eu comecei a crase, eu comecei falando que é uma questão muito mais lógica do que uma questão gramatical, porque a gente vai pensar assim na questão de lógica. Ó, para que eu tenha a fusão, eu tenho que ter o encontro. Se não há o encontro, não há fusão. Então, ó, palavra masculina, a e verbo, a e uma, o a no singular, feminina no plural, o a e o pronome, preposição que não há e o a e palavras repetidas. Ok, aí tá. Aí eu já vi quando é que não há, já me livrei de situações, já escapei de um possível erro, aí eu vou testar. Aí eu testo. Como é que a gente testa? Aqui não tem manha nova nenhuma, é manha gramatical mesmo, é o que tá lá na gramática. O que a gente faz? A gente pega a palavra feminina, quando a gente quer saber se tem crase na frente, se tem crase antes dela ou não, a gente pega a palavra feminina e troca por uma masculina e lê o fragmento. Se antes da masculina, e aí eu peço a você que você cuide ali, ó, se antes da masculina apareceu o ao, o que significa? Que foi usada a preposição e artigo. Se antes da masculina foi usada a preposição e artigo, isso quer dizer o quê? Que antes da feminina foi usado preposição e foi usado artigo. E que aí há o encontro do a com a, se há o encontro do a com a, crase a. Gente, isso só funciona, e só funciona mesmo, e é importante que vocês fiquem atentos, se primeiro você passar o filtro dos 7 pecados casais. Se você pegar a frase, ou pegar a lacuna, ou pegar o fragmento e começar por aqui, isso não funciona. Então, isso só funciona se você passar o filtro dos 7 pecados casais. Então, é muito importante, né, e por isso estou repetindo, que a primeira coisa é, passa o filtro. Passa o filtro para ver se não é um dos 7 pecados. Depois que você passou o filtro, aí esse teste funciona. Tá, mas qual é a palavra masculina que eu vou trocar? Porque às vezes eu lá na hora assim fico pensando horas, uma palavra que faça sentido, que se encaixe. Tá vendo esse negócio que tá aparecendo aí em cima de mim aí? Tá, meu nome disso. Ah, é o pirulito. Bota o pirulito. Pirulito é doce, todo mundo gosta. Bota o pirulito, quer ver só? Temos amor à arte, tá? Aí você vai pensar lá. Tá, quem tem amor, tem amor. É claro que aquela pessoa que já tá assim com uma estrada de língua portuguesa, né? Ela vai saber regências, então ela na hora vai saber, quem tem amor, ok? Mas às vezes também a gente tem que contar com o chamado branco, porque às vezes você sabe, mas lá na hora da prova parece assim que esvaziou o seu cérebro, parece que não tem nada dentro, assim, parece que você nunca estudou nada. Tem aquele branco, né? Meu Deus, e agora? Eu não sei mais nada que eu posso, eu vou enlouquecer. Não! Tem saída para isso. Então, uma das saídas é troca por uma palavra masculina e leia o fragmento, pense no fragmento. Então, por exemplo, temos amor à arte, quero ver se tem crase. O que eu vou fazer? Temos amor. Se você ficar pensando numa palavra para encaixar, para fazer sentido, tá, se vai, ó, tempão de questão. A gente não tem tempo para perder, porque além de tudo, a gente tem que otimizar sempre o tempo. Então, pega uma palavra masculina de sua preferência, café, bolo, chocolate, pão, né? Ou então o pirulito que fica engraçado e troca sempre pela mesma. Porque ninguém vai saber por qual você trocou. Você pode trocar por qualquer uma. Se quiser botar uma bagaceirinha, pode também. Então, temos amor à arte. Temos amor... Eu não falo assim, temos amor ao pirulito. Não, temos amor ao pirulito. Apareceu o A. Isso quer dizer que antes da feminina, esse A, preposição também foi usado. Houve encontro do A com A. Se houve encontro do A com A, pimba, crase A. Refiro-me à aluna. Você lembra que quando tinha uma, não podia ter crase, tá? Porque era um dos casos proibitivos. Agora, se eu penso assim, refiro-me à aluna, não tem nenhum dos casos proibitivos, eliminei, passei o filtro dos casos proibitivos, aí eu troco. Refiro-me
ao pirulito. Então, eu tenho crase. Assistimos a palestra. Quem assiste no sentido de dever, assiste a. Ok? Lembrei da regência, show de bola. Mas se eu não lembrar, o que eu posso fazer? Taca o pirulito. Então, assistimos ao pirulito. Que não vai falar assistimos ao pirulito, não. Assistimos ao pirulito. Então, eu tenho o encontro do A com A. Se eu tenho o encontro do A com A, crase A. Ele tem a versão à situação. Então, ele tem a versão ao pirulito. Então, ao encontro do A com A, crase A. Mas isso só funciona, e aí eu repito, depois de passar o filtro. Se não passar o filtro antes de começar direto por aqui, a chance de erro é muito grande, você tem que ter cuidado com isso. Se for nome de lugar, o que eu faço? Aquela boa e velha manha da escola, né? Acho que todo mundo aprendeu assim na escola, lembra? Se pega o nome do lugar em questão, né? Pega o nome do lugar em questão, digamos Bahia, que foi um exemplo que já apareceu. Pega a palavra Bahia. Se eu vou a e volto da, se eu consigo encaixar a palavra ali, se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Então, se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê? Então, no momento que eu digo, se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, eu vou à Bahia, se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, menino, então eu tenho crase. O que é isso, gente? É o mesmo assim, ó. Como é que eu vou pegar todos os lugares da língua portuguesa e vou gravar se aquela palavra, o nome daquele lugar admite artigo ou não? Não tem como, é inviável, muita coisa. Então, isso é a mesma manha do gosto de, gosto da. É a mesma manha. Gosto de, gosto da. Porque eu gosto de Bahia, eu gosto da Bahia. Gosto da Bahia, menino, que Bahia admite artigo. Se Bahia admite artigo, admite crase. Então, nome de lugar, se vou a, volto da, crase a, se vou a, volto de, crase pra quê? Porque crase pra quê? Por quê? Porque não tem artigo. Da onde como é que eu vou fazer crase? Não tem a fusão, não tem o encontro, não tem como ter artigo. Ó, vou à padaria. Se eu vou à padaria, eu volto da padaria, crase a. Fomos à praia, voltamos da praia, crase a. Iremos à Bahia, voltamos da Bahia, crase A. E Santa Maria? Eu sou de Santa Maria. Como é que eu faço? Se eu vou, né? Eu sou de Santa Maria no sentido de que eu moro em Santa Maria, né? Eu não sou natural daqui, sou natural bem de fronteira, assim, Quaraí, Querência Querida, bem lá, bem fronteiriça. Mas moro em Santa Maria. Palavra Santa Maria, admite crase ou não? Bem-vindo a Santa Maria. Vou ter crase? Faz o teste. Se eu vou a Santa Maria, eu volto da Santa Maria? Não, eu volto de Santa Maria. Então, a palavra Santa Maria não admite artigo, não há fusão do A com A. Se não há fusão do A com A, crase não há. Locução feminina. E aí entram todas as locuções femininas, né? Com foco principal na adverbial, porque a adverbial é o que mais aparece, mas poderia ser uma locução prepositiva também, locução feminina prepositiva, uma locução feminina conjuntiva, mas o foco aqui é na adverbial, porque é a que mais aparece. Quando a gente tem uma locução, tá, feminina, e essa locução feminina é iniciada por A, esse A tem que ser obrigatoriamente craseado. Ai, não tô lembrando. O que você não tá lembrando? O que é essa locução? É assim. Quando nós falamos em classe de palavras, gente, a gente fala em um elemento que pertence a uma determinada classe de palavras. Por exemplo, noite, né? A noite é um substantivo, é uma classe de palavras. Quando eu falo vista, vista é um substantivo, pertence a uma classe de palavras. Então, tá, classe de palavra, uma palavra ok, tá? Sintetizando. A locução, eu faço um trocadilho que é assim. Ó, escreve a palavra aí, locução. É porque loucos são, é porque loucos são, é porque loucos são, é porque loucos são, é porque loucos são. A locução é quando eu tenho um conjunto de palavras, né, que unidas equivalem a uma classe. Então, por exemplo, uma locução adjetiva. Adjetivo, tá? Adjetivo é uma palavra que qualifica. Então, adjetivo é uma palavra só. Bonito é um adjetivo, feio é um adjetivo, alto é um adjetivo, materno é um adjetivo, paterno é um adjetivo, fraterno é um adjetivo. Mas eu tenho locuções equivalentes. Só que a locução é um conjunto de palavras. Por quê? Porque loucos são é mais de um. Porque loucos são é mais de um. Porque loucos são é mais de um. Então, por exemplo, amor materno.
que eu tenho uma qualificação por um adjetivo que é materno. Agora, amor de mãe, esse de mãe é uma locução adjetiva, porque é um conjunto de palavras que equivale a um adjetivo. Então, quando a gente fala em locução feminina, a gente está falando um conjunto de palavras, que a palavra principal é uma palavra feminina, a palavra principal é feminina, e que inicia por A, no caso da locução adverbial. Ela é obrigatoriamente craseada. Tá, vamos facilitar isso, vamos facilitar. E como é que eu reconheço quando há uma locução? A locução feminina adverbial é muito fácil de reconhecer, porque ela responde perguntas. Ela responde onde, ela responde quando, ela responde como. Então, ela vai te responder essas perguntas. Quer ver só? Olha aqui. Dobre à direita. Dobre onde? À direita. Então, é uma locução, porque ela vai te responder a pergunta onde. Temos aula à noite. Temos aula quando? À noite. Vendo à vista. Vendo como? À vista, com pagamento no ato. Encontramos à noite, né? Nos encontramos à noite. Nos encontramos quando? À noite. Comemos muito às vezes. Comemos muito quando? Às vezes. Pagou a prestação. Pagou como? Parcelado. O cozinheiro cheirava a gordura. O cozinheiro cheirava como? A gordura. Então, são locuções que respondem principalmente as perguntas onde, como. E aí, essa locução, ela vai ser obrigatoriamente craseada. Ela tem que ter obrigatoriamente crase. Aí você me pergunta assim, por que tem que ter obrigatoriamente crase? Primeiro, para demarcar gramaticalmente que nós temos uma locução, então nós temos que demarcar gramaticalmente que ali há a ocorrência de uma locução, e que em alguns casos, não tenhamos uma frase ambígua. Porque se nós tirarmos essa crase, nós podemos, sim, ter uma ambiguidade na frase. Por exemplo, vendo à vista com crase, eu estou vendendo com pagamento no ato, né? Ah, professora, vendo a prazo era sem crase, porque prazo é masculina, mas vista é uma palavra feminina. Então, vendo à vista, eu estou vendendo com pagamento no ato. Se eu tirar aquela crase e colocar vendo à vista, o que eu estou vendendo, gente? Eu estou vendendo o quê? Eu deixei de vender com pagamento no ato e passei a vender outras cositas. O que eu estou vendendo? Eu estou vendendo o quê? Ou panorama, né? Paisagem, ou eu estou vendendo as córneas. Então, nessa lojinha aí que você tem perto de casa, tem na tua cidade, que fala assim, vendo à vista sem crase, pode denunciar. É comércio ilegal, estão vendendo córneas. Porque, eu tô brincando, né, gente? Porque justamente significa que a pessoa está vendendo o quê? Ou as córneas, ou o panorama, a vista, a paisagem. Então, troca o sentido. Quer ver um outro exemplo interessante aqui que troca o sentido? Ó. O cozinheiro cheirava a gordura, tá? Com crase, o sentido como ele cheirava. A maneira como ele cheirava a gordura. Se eu tirasse a crase, o cozinheiro cheirava a gordura, o que o cozinheiro tá fazendo? Cheirando a gordura. Tá lá na gordura, cheirando a gordura, pra ver o cheiro que a gordura tem. Então, troca o sentido. Então, essa crase ela é muito usada justamente para diferenciar, para demarcar que eu tenho ali a ocorrência de uma locução, tá? Locução é mais de um, locução é mais de um, locução é mais de um, locução é mais de um. Eu tenho uma locução e evitar uma possível ambiguidade na frase. Bom, aí, saiu um noda ali, mas não é noda, tá, galera? É moda. Então, aqui na locução feminina, tá? A moda ou a maneira. Nessa locução feminina, a moda ou a maneira, a palavra moda ou a palavra maneira nem sempre estão explícitas. Muitas vezes elas estão sim implícitas, né? E, na verdade, na grande maioria das vezes elas estão implícitas. Aquele A que ali está, ele é o A de uma locução, a moda, a maneira. Esse A, por ser um A, e aí tem um link com a regra anterior, esse A, por ser o A de uma locução feminina iniciada por A, e as locuções femininas iniciadas por A são obrigatoriamente craseadas, esse A tem que manter a crase. Mesmo que a palavra moda ou a palavra maneira não estejam explícitas, estejam implícitas, esse A vai manter a crase sim, porque está implicitamente ali moda ou maneira. Então, por exemplo, frango a passarinho. Meu Deus, a palavra passarinho é masculina. Sim, só que eu tenho implicitamente ali, daí dá para puxar uma linha e escrever a moda passarinho, a maneira passarinho. Então, ali eu tenho implicitamente a locução. E a locução feminina, a moda e a maneira tem que ser obrigatoriamente craseado. Cortou o cabelo a Neymar. Esse A tem crase. Por quê? Porque cortou o cabelo a moda Neymar. A maneira Neymar. Mesmo a palavra Neymar sendo uma palavra masculina, esse A é craseado
porque está implicitamente ali uma palavra feminina que é moda ou a palavra maneira. Como é que é o cabelo moda Neymar? Horrível. Feio. Horas. Claro que questão de horas não tem sido assim, ó, as mimosinhas, né, de aparecer bastante em coisa. Mas, como já foi histórico, tem um histórico, traz um histórico aí, vamos lá que não custa nada e é papum. Horas. Crase antes de horas. Quando é que tem? Praticamente sempre. Sempre então? Não, eu falei praticamente sempre, tá? Faz assim, troca por meio-dia. Troca por meio-dia. Pegou as horas, trocou por meio-dia e vê se antes de meio-dia apareceu ao. Se apareceu ao, é porque não antes das horas você tem crase. Então, por exemplo, marcamos às 6, nós marcamos o meio-dia? Não, nós marcamos ao meio-dia. Então, se nós marcamos ao meio-dia, significa que ali no caso de 6 houve o encontro do A com A. Se houve encontro do A com A, crase A. Então, você tem crase. Tá, então quando é que não tem? Dá uma olhadinha no segundo exemplo que eu coloquei pra você, que aí você vai ver quando é que não tem. Olha ali, ó. Estamos aqui desde as 6. Nesse caso, eu não vou falar assim, estamos aqui desde ao meio-dia. Então, já não tem crase por esse motivo. Mas também, gente, não tem crase por outro motivo, que é um dos casos proibitivos, ó. Nós temos o desde. O desde é uma preposição. Se eu usei o desde, é porque eu não usei o a preposição. E aí não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a, crase não há. Então, antes de horas, a gente não vai ter crase quando tiver uma outra preposição antes. Porque aí não tem condições para ocorrência de crase, porque não houve encontro do a com a, se não houve encontro do a com a, crase não há. Bom, aquele, aquela, aquilo, ou seus plurais, aqueles, aquelas, tal. Pode sim, antes do aquele, mesmo aquele sendo masculino, eu ter crase, né? Por quê? Porque a palavra aquele, ela é masculina, mas é que ela inicia por A. Então, se eu não fizer a crase ali, eu vou ter que falar aquele, aqueles. Imagina, não dá. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho o pronome demonstrativo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, eu posso ter crase porque vai haver o encontro do a preposição com a inicial do pronome. Com a inicial do pronome. Você lembra lá que eu falei? São raríssimos os pronomes que admitem artigo, né? Esse é um que não admite. O que vai acontecer ali? Não vai ter artigo. O que vai ter é que eu vou ter a fusão do a preposição com a inicial da palavra. Por questão de eufonia, para não ter que falar assim, ó. O que dizer a aqueles que não te escutam? O que dizer a aqueles que não te escutam? Tá. De maneira simples, como é que a gente testa para ver se tem crase ou não tem crase? De uma maneira simplória, como é que a gente faz? A gente faz assim. Pega a frase aí comigo. O que dizer àqueles que não te escutam? Tudo bem? Aí eu quero ver se eu vou ter essa fusão, se eu vou ter esse encontro, se eu vou ter uma preposição na jogada. E essa preposição na jogada, ela vai se encontrar com a de aqueles. Então, até se você está com material aí ou está escrevendo, é legal você marcar que aquele a antes de aqueles ali é o a preposição. E aí, a fusão vai ser com o a inicial da palavra aqueles. Faz assim, troca o demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, e aquilo não tem, né? E aquilo, novamente, troca por um demonstrativo que não inicie por a. Qualquer um, você vai trocar aí na sua imaginação, né? Então, você troca por qualquer um que não inicia por a. Pode ser um esse, pode ser um este, pode ser um esses, pode ser um essa, qualquer um, desde que ele não inicie por a. Qualquer um que inicie por e. E leia a frase. Se você lendo a frase, você perceber que você vai precisar do a, você vai precisar do a preposição, que no caso de aqueles, vai aparecer também. E aí eu vou ter que fazer a fusão por uma questão de eufonia. Então, olha só. O que dizer àqueles que não te escutam? O que dizer? Eu não vou falar assim. O que dizer estes que não te escutam? Eu vou dizer o que dizer a estes que não te escutam. Eu precisei do a, porque eu precisei do a preposição. Esse mesmo a preposição, ele vai aparecer antes daqueles. E aí eu vou ter que fazer a fusão para que o som fique um som agradável por uma questão de eufonia. Então eu vou ter crase. E aí vai fechar, como tá ali no outro exemplo. O que dizer aqueles que não te escutam, porque vai ter a fusão do a preposição. Mas, Sora, eu não consigo entender, porque é uma palavra masculina. Mas gente, a questão não é por ser masculina, a questão é pela letra inicial, né? Para que eu tenha um bom
som, para que eu tenha uma boa eufonia. Lembra que lá no início eu falei? Crase é o casamento, crase é a fusão de um A preposição, ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual, ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual, ou com A de artigo, ou com A de aquele, ou com A de a qual. Tá, mas tem mais alguma situação? Tem, mas aqui nós ficamos aqui, porque aqui que é o nosso foco. Bom, agora eu queria relembrar algumas coisas contigo aqui antes de eu ir diretamente para a regra, tá? Porque é importante a gente pontuar aqui algumas coisas. Para começar, o que é esse qual? Vamos pegar a palavra qual, isoladamente. O que é esse qual aqui, gramaticalmente falando? Esta foi a conclusão a qual chegamos. Tá, o que é esse qual? O que eu tô fazendo? Esperando você pensar. Já respondeu? Show. O que é esse qual aqui? Esse qual aqui é um relativo. Tá, então vamos relembrar alguma coisa sobre o relativo. O que o relativo é? Um elemento de coesão. Então, o relativo ele vai estabelecer ligações. Para que ele serve? Para que eu evite repetições na língua portuguesa, porque senão eu teria uma linguagem muito infantil. Tu recordas lá das séries iniciais, quando a professora na volta das séries mandava escrever a famosa redação nas minhas férias? Como é que a gente escrevia? A gente escrevia assim, eu pelo menos, né? Super malandro, me achava assim super malandro. Eu escrevia com letras garrafais, até porque minha letra sempre foi grande, então eu aproveitava disso com letras garrafais e eu escrevia, né? Nas minhas férias viajei, nas minhas férias visitei a minha avó, nas minhas férias brinquei com meus primos, nas minhas férias... E aquilo ia repetindo para trazer a progressão textual, né? Para trazer uma informação, só que eu não usava elemento coesivo nenhum, a gente só ficava nas minhas férias, listando com letras garrafais para preencher a folha o quanto antes e chispar para brincar. Pois é, isso tudo bem quando a gente é criança, tá bonitinho, tá legal. Só que isso a língua portuguesa não permite. A língua portuguesa, ela não permite essas repetições, porque esse tipo de repetição significa pobreza de vocabulário, pobreza linguística, pobreza gramatical. Então ela nos oferece vários elementos coesivos, né, que estabelecem ligação, coesão é ligação, coesão é ligação, e que a gente evite essas repetições. O relativo é para isso que ele serve, tá? Para evitar repetições, para evitar, senão eu falaria assim, esta foi a conclusão. Chegamos à conclusão. Então, evitando, usando um elemento coesivo, usando um relativo, eu evito a repetição da conclusão. É para isso que serve o relativo, né? O rapaz chegou, o rapaz é bonito. Eu fiquei repetindo o rapaz para trazer uma progressão textual, trazer novas informações. Para evitar esse tipo de construção, que é uma construção muito pobre, a gente coloca o rapaz, o qual chegou. Então, esse qual é um relativo, tá? Vai estar sempre substituindo um substantivo e evitando a sua repetição. E aí também eu aproveito esse momento para apontar uma coisa importante que é assim. O relativo ele está sempre substituindo um substantivo e evitando a repetição. E é sempre o substantivo, gente, que foi dito antes dele, nunca depois. Sempre antes, nunca depois. Sempre antes, nunca depois. É sempre antes, nunca depois. Então, esse qual aqui está substituindo conclusão. Tanto que eu desmembrei a frase para ti, né? Está substituindo conclusão. Então, se, por exemplo, uma questão de prova não fosse uma questão de crase, fosse uma questão de referência, né? Sublinhassem o qual e te perguntassem a que ele se refere, a que ele remete, ou a que ele reporta, você sempre olha para o que vem antes dele na frase, nunca depois e sempre antes. Então, tá substituindo conclusão. Por que toda essa conversa, professor? Para você entender que esse qual é um relativo, ok? Esse relativo está sempre substituindo um termo que foi dito antes, nunca depois. E para você entender que o qual é um relativo que vem obrigatoriamente antecedido de artigo. Então, quando eu uso o relativo qual, eu tenho que usar obrigatoriamente o artigo antes. Ele exige o artigo. Então, é o qual, os quais, a qual, as quais. Então, o relativo qual ele é obrigatoriamente antecedido de artigo. O que pode acontecer? Se a qual, né? Se no qual, na verdade, é obrigatoriamente decidido de artigo, no caso o a ali, pode acontecer desse a, artigo, se encontrar com a preposição exigido por alguma palavra da frase. No momento que há o encontro do a com a, por questão de eufonia, eu tenho que fazer a fusão.
Então, eu tenho que fazer a crase. Como é que eu vou saber para ver se está exigindo a preposição? Assim, sempre que a gente tem artigo, tá? O qual, a gente olha para a oração na qual está. Qual é a oração que ele está? Qual chegamos. Essa é a oração na qual o relativo está. Qual chegamos. Aí a gente vai e confere o verbo da frase. Chegamos, da oração, né? Qual chegamos? Chegamos. Tudo bem. Nós começamos lá e nós começamos falando que quem chega, chega a. Então, o verbo chegar, ele pede pela preposição. Ele exige na sua regência a preposição a, até porque ele é um verbo de movimento. Essa preposição vai ter que aparecer. Só que eu não vou terminar a frase por ela, por exemplo. Eu tenho que colocar ela lá antes do relativo. E aí é um triângulo amoroso que eu chamo em português, que é assim, ó. O triângulo amoroso é quando a gente vê que a gente tem um relativo, a gente tem que olhar o verbo da frase e ver se esse verbo pede por uma preposição. Porque se o verbo pedir por uma preposição, essa preposição vai aparecer antes do relativo na oração. Então, como qual é um relativo, eu vou lá e confiro o verbo. Chegamos. Quem chega, chega a, porque é um verbo de movimento. Esse a vai aparecer lá antes do relativo. Aí ele vai se encontrar o a preposição com a de artigo, que é obrigatório pelo relativo. Vai ver o encontro do a com a. Olha se eu tivesse que falar assim, ó. Esta foi a conclusão. Qual chegamos. Qual chegamos. É muito som de a. A eufonia não fica agradável, o bom som não é respeitado, então não dá para ser assim, eu tenho que fazer a fusão. Por isso aquele a é craseado, porque houve encontro do a com a, se há o encontro do a com a, crase a. Você entendeu que ali nós temos o artigo exigido pelo relativo e nós temos o a preposição exigido pelo verbo chegar, e aí houve encontro dos dois quando houve encontro do a com a, se houve encontro do a com a, crase a. Vamos fazer o mesmo processo. As sessões às quais assisti estavam lotadas. O quais é o relativo. Obrigatoriamente antecedido de artigo. E ele está sempre substituindo um termo que foi dito antes, as sessões. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar o verbo da frase para ver se esse verbo exige preposição. Porque se exigir, vai aparecer e vai ser antes do relativo. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a. Então, esse a tem que aparecer. Se esse a tem que aparecer, esse a vai aparecer lá antes do artigo. Vai ver o encontro do a preposição com o artigo exigido pelo relativo. Ou o encontro do a com a, se há o encontro do a com a, crase a. Tudo bem? Vou simplificar. Quando você quiser saber, tá? Se você tem ou não crase antes do a qual, você faz assim, você pega a palavra feminina e troca por uma palavra masculina. A mesma coisa lá daquela regra inicial. Pega a palavra feminina e troca por uma palavra masculina. E leia e vê se aparece o ao. Se aparece o ao, significa que no caso da feminina, houve encontro do a com a, se houve encontro do a com a, crase a. Só que agora tem um detalhe, por isso eu fui revisar. Só que agora tem um detalhe interessante que é assim. A gente vai trocar a palavra, como o relativo ele sempre se refere a um termo que foi dito antes, a gente vai trocar a palavra feminina pela masculina, mas é a palavra feminina que foi dita antes do relativo. Então vamos lá. Este foi o pirulito ao qual chegamos. Então, ó, conclusão por pirulito. Este foi o pirulito ao qual chegamos. Então, eu precisei do ao, no caso da feminina, houve encontro do a com a, se houve encontro do a com a, crase a. Você entendeu a malandragem? É a mesma coisa inicial lá, só que em vez de trocar a palavra feminina por uma masculina que vem depois, eu troco a que foi dita antes, porque o relativo ele sempre se refere a um termo que foi dito antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois. Aí, ó, segundo exemplo, vamos lá. As sessões às quais assisti. Então, tá, posso fazer com todo o processo como eu te mostrei, mas também posso fazer o contrário. Trocar a palavra feminina por uma masculina. Só que tem que ser a palavra feminina que foi dita antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois. Então, os pirulitos aos quais assisti. Então, aos quais eu precisei do a, então eu precisei da preposição. Então, ao encontro do a com a, se ao encontro do a com a, crase a. Antes disso, ó, agora você vai entender por que aqui no início eu falei assim.
que é a crase? É a fusão do a preposição com a de artigo, com a de aquele, ou com a de a qual, com a de artigo, com a de aquele, com a de a qual. Por favor, isso aqui é fundamental, tá? Comece sempre fugindo dos pecados crasais. Nós não podemos marcar alternativa que nos ofereça pecado. Vai ser ofertada, mas a gente vai fugir delas, até por uma questão lógica. E após as alternativas que nos oferecem pecados crasais, a gente faz o teste da crase. Trocando a palavra feminina por uma masculina, se apareceu o ao, é porque antes da feminina houve encontro do a com a. Se houve encontro do a com a, pimba, crase, eles vão casar. Nome de lugar, se voar, volto da crase a, se voar, volto de crase pra quê? Deixa assim. Locução feminina, ela é reconhecida porque a palavra principal é uma palavra feminina, como noite, vista, né? É uma palavra feminina. E aí a gente vai reconhecer porque a gente pode fazer perguntas como onde, quando, como. Ok? No caso do aquilo, troca por um demonstrativo que não inicie por a e vê se o a preposição aparece. Se o a preposição aparece é porque nós vamos ter o encontro do a preposição com a de aquele. E aí por questão de eufonia, casa. E no caso de a qual, ou você faz todo o processo de entendimento que eu fiz com você ali, ou então já vai direto na manha, que é troca a palavra feminina por uma masculina e vê se o ao aparece. Só lembrando que aí tem que ser a palavra feminina que foi dita antes, porque o relativo ele sempre se refere ao termo que foi dito antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois, é sempre antes, nunca depois, é sempre antes. Virou espanhola, professora? Não, não virei, é só para marcar que é antes, tem que cuidar o coque aqui para não desmanchar, que eu levei 3 horas fazendo. Muito bem? Então tá. Venha comigo então. Vamos ver aqui. Assinale a frase em que a, né, ou as está mal empregado. Amores à vista. Amores como? À vista. Próximo, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma locução. Se eu tenho uma locução, tá correta a frase, tá correta a crase. Então, na alternativa A, Antártica, corretíssima a frase. Referi-me a 100 razões do amor. Quem se refere a. Lembra? Verbo referir, pede pelo a. Mas eu também posso fazer a malandragem. Ó, e presta atenção aqui, ó. O a está no plural e razões está no plural. Então, não seria um dos casos proibitivos, porque os elementos estão combinando, estão de acordo, estão no plural. Então, eu tenho aqui, quem se refere. Verbo referir, pede pelo a. Mas se eu quiser fazer a malandragem do pirulito, também tá tudo bem. Refiro-me ao pirulito, então houve encontro do a com a, crase a. É sempre importante, sempre cuidar para ver se não é um dos casos proibitivos. Depois, descobri as limitações. Opa, desobedeci as limitações. O verbo obedecer e o desobedecer, nós vimos que quem obedece, obedece a, quem desobedece, obedece a, quem obedece, obedece a, quem desobedece, obedece a. Limitações é uma palavra feminina, que está no plural, e o as está no plural também, então não é um dos casos proibitivos. E aí vai fechar, quem obedece, obedece a, desobedeci ao pirulito, fechou também. A D. Estava meu coração à mercê das paixões. O que é mercê, gente? Mercê, se há mercê, né, que é uma locução, ela significa estava sujeito às paixões. Então, estava meu coração à mercê das paixões. Mercê é uma palavra feminina. O a, que ali está fazendo parte da locução, né? Porque locução é mais de um, locução é mais de um, locução é mais de um. Para demarcar que eu tenho uma locução feminina, eu estava como à mercê das paixões, sujeito às paixões. Esse a, por ser uma locução, ele vem craseado. Tá, então qual é o erro da E? Dá uma olhadinha, gente. É um dos casos proibitivos. Quando eu falo, né, provações, eu tenho que falar provações no plural e eu tenho o a no singular. Se o a está no singular, aquele a ali é meramente quem? Preposição. Artigo não foi usado, então não há o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, crase não há. Essa outra, vamos lá? Assinale a alternativa em que está correto. Agora, né, eu estou procurando pelo correto. O uso do acento indicativo de crase. Como é o nome como é que é o nome desse acento indicativo de crase? Acento grave. Então, uso correto. Vamos ao uso correto do acento. Veja bem. Na alternativa A, o autor se comparou a alguém que tem boa memória. Alguém é um pronome. Que tipo de pronome é? Não sei.
Lembra que palavras que trazem semanticamente uma ideia de indefinição, elas são pronomes indefinidos. Alguém, não sei quem é esse alguém, é um pronome indefinido. Eu gosto de alguém, eu gosto de alguém. Eu gosto de alguém, então não admite artigo. Se não admite artigo, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase, não há. Na B, ele se referiu às pessoas de boa memória. Quem se refere a. O verbo referir requer o a preposição. Pessoas é uma palavra feminina e ela tá no plural. Mas o artigo também, o artigo na verdade não é só o artigo, é a fusão dos dois. Também tá no plural, porque eu tenho ali uma marca de plural. Se eu tenho uma marca de plural, significa que eu vou usar a preposição, que o verbo referiu exigiu, e como eu tenho o artigo, né, para a palavra pessoas no plural, então houve encontro do A com A, se há o encontro do A com A, crase A. Então a alternativa B de Boêmia é a alternativa correta. Qual é o erro da C? As pessoas aludem a uma causa específica. Eu tenho uma. Se eu tenho uma, é porque eu não usei o A. Se eu tenho o A, não houve encontro do A com A. Se não houve encontro do A com A, crase não há. Então, o erro é eu ter uma crase antes de uma, porque eu não posso ter. Então, C de Kaiser não é. Tá. D. Qual é o problema da D? O partir. O partir é verbo. Ah, por favor, vamos aproveitar e falar uma coisa. Me pergunta assim às vezes, partir é junto? Quando é que eu uso a partir junto? Quando é que eu uso separado? Gente, é sempre separado, tá? Porque o verbo é partir. Então, é a partir, é sempre separado, porque é partindo de tal ponto. Então, é sempre separado, não existe junto. E nunca tem crase. Por que nunca tem crase? Porque partir é verbo. Se partir é verbo, ele não admite o artigo, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Então, esse é o erro da alternativa D. D de quê, professora? D de devassa. Agora, E, vamos lá. Os alunos foram entregues a ele. O ele é pronome. Se o ele é pronome, tá? Se o ele é pronome, e você sabe bem usar manha que eu já fiz pra você, eu gosto de, gosto da. Eu não gosto da ele, eu gosto dele. Então, não admite artigo, não há um encontro do A com A. Então, esse é o erro da alternativa E. E de que, professora? De escola. Bom, questão de número... Ah, mas escola não é... Eu sei, gente. Tá, vamos lá. Terceira questão. O uso do acento grave, tá? Indicativo de crase ou não está incorreto. Onde ele está incorreto? Primeiro, vou à feira. Quem vai a, volta a dar. Se eu vou à feira, eu volto da feira. Tem crase, ok, tudo bem, não tem problema. Às vezes é uma locução. Se é uma locução, eu tenho crase, porque é uma locução feminina. Na alternativa B. Na C, nós temos assim, referência àqueles casos, lembra? A referência a estes casos. Então, eu tenho encontro, eu tenho a fusão. Sairemos às 5. Nós sairemos ao meio-dia. Então, nós, temos crase. E o erro está na alternativa E da escola. E da escola, né? Não novamente, mas E da escola. Isso não seria útil a ela, porque o ela é pronome, não admite artigo. Se não admite artigo, não há o encontro do A com A. Se não há o encontro do A com A, crase não há. Galera, foi um prazer ter estado com vocês nessa maratona, tá? Espero ter podido ajudar. Um beijo, até a próxima.